onde iremos Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no Geografando, no Geocast Slide, do seu professor Roberto de Geografia, onde iremos falar um pouquinho sobre os aspectos naturais da Europa. Vamos perceber, vamos observar, através dos slides apresentados, que a Europa é o segundo menor continente do planeta, né? Visto que a Ásia, a América são os maiores, a Europa é o quarto pedacinho de terra sobre o globo terrestre. É o equivalente basicamente ao tamanho quase do Brasil. A Europa com 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Comparando com o Brasil com 8 milhões e meio. É quase toda a Europa cabe dentro do Brasil. Do ponto de vista das terras, a Europa é o prolongamento da Ásia. Esses dois continentes formam um grande e único bloco de terras que é denominado Eurásia. A Europa está localizada acima do Equador, né? Da linha do Equador, no hemisfério norte, estendendo do Oceano Atlântico a oeste aos montes Urais, uma cadeia de montanhas que tem cerca de 2.000 quilômetros de extensão. Esses montes atravessam as terras da Europa na direção norte e sul e marcam o limite que separa a Europa da Ásia, dividindo o território da Rússia entre os dois continentes. Tanto que a Rússia é um país que está presente tanto na Ásia quanto na Europa. E aí nós temos também os seus limites. Ao norte, ao continente europeu, tem o Oceano Glacial Ártico e ao sul o Mediterrâneo. Então o nosso tema é aspectos naturais deste quarto maior continente do mundo. Temos a divisão política ilustrando todos os países que fazem parte da Europa. Portugal, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Rússia, Finlândia, observando que os países que ficam mais ao norte são os mais frios, como a Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia e o norte da Rússia. Percebam aí, mais abaixo ao sul, a divisão da Europa, que separa a África da Europa, é o Mar Mediterrâneo. Então vocês percebem aí nessa parte que a Europa fica praticamente bem próxima ao Círculo Polar Ártico. Temos também um quadro mostrando de planícies, né? Vocês percebem aí o relevo e a hidrografia, onde você vai perceber, identificar os principais rios da Europa e o relevo presente, como o Planalto Central Russo, a planície germano-polonesa, o Cáucaso, o Cárpatos, né? As planícies samânticas, os montes Urais, que são separador
que faz entre a Europa e a Ásia. Aí mais acima você vê os Alpes escandinavos, Monte Blanco, que é um dos maiores altitudes de relevo, com 4.807 metros. Tem também o Elbrus, né? No Cáucaso, com 5.642 metros. Então, neste mapa, ilustra tanto os rios quanto a hidrografia, como visto que nós estamos trabalhando com a parte natural da Europa, onde a gente observa as montanhas, as planícies e as partes chamadas de hidrografia da Europa. Mais adiante, a gente vê da importância fundamental das águas para o aproveitamento e suas finalidades, tais como abastecer as áreas urbanas, as fábricas, os parques industriais, irrigação das áreas agrícolas, geração de energia elétrica e também como via de transporte. Vários rios europeus importantes, como o Rio, o Danúbio, o Reno, o Danúbio, o Pó, o Rodano. Nasce uma boa parte na área de degelo, que se acumula nos picos e escorre das áreas altas para as áreas baixas. O rio Danúbio atravessa 9 países da Europa. Ele tem um percurso de 2.850 quilômetros de extensão. E essa sua grande extensão favorece a utilização como via de transporte para escoar os produtos da região central do continente até o Mar Negro, onde está localizado a sua foz. Aí você percebe o posto de Rotterdam, né, na Holanda, né, dessa foto, onde tem a extensa planície com 40 quilômetros pela foz do rio Reno. Vocês percebem também nesse slide apresentado os terminais de carga, a zona do porto, parque industrial, refinarias de petróleo, canteiros de construções naval e a indústria química e alimentícia neste porto de Roterdã. Mais adiante você vê um trecho do rio Danúbio coberto por poluição em Budapeste, na Hungria, conforme retrato mostrado neste slide. Temos também os climas da Europa, onde as 4 estações são bem definidas. Vocês vão perceber as 4 estações, outono, primavera, inverno, verão, são bem estabelecidas. De 3 em 3 meses, lá na Europa, tem as estações bem caracterizadas de acordo com as paisagens. Lá nós encontramos o clima temperado, clima mediterrâneo, clima seco, semiárido, que a gente conhece, o clima frio, clima polar, clima desértico, clima de montanha, clima frio de montanha. Então, observe que tem uma similaridade, né, em alguns climas, como o clima semiárido que tem aqui no Nordeste brasileiro. Já se você comparar na questão do clima polar, não existe aqui. Clima desértico não temos aqui em nosso território, clima desértico. Temos mais especificamente clima semiárido seco, como é o caso da metade do Nordeste brasileiro. Isso a nível de comparação. Já o clima de montanha, com picos elevados, nós não temos aqui no nosso território, né? Temos alguns lugares, como o sul do Brasil, clima frio, mas não tão frio quanto os climas presentes no continente europeu. Já a cobertura vegetal da Europa, você vai perceber
a floresta temperada, com característica de floresta boreal, né? Parecida com a árvore de Natal que vocês conhecem. Nós encontramos, né? Tem a tundra, que é uma espécie, umas gramíneas rebaixadas, bem baixinha, que se desenvolve na área mais fria de montanhas ou no norte da Europa. Esse é o tipo de vegetação presente. Vegetação temperada e subtropical, floresta boreal, taiga, estepe, pradarias. Então tá aí, gente. Este é mais um aspecto neste nosso estudo. Como é que é o aspecto natural, como apresenta o clima, hidrografia, relevo e vegetação do continente europeu. Dúvidas, você vai buscar no seu caderno e observar e fazer a leitura dessas características minuciosamente. Aqui, professor Roberto, do Geocast Slide do Geografando. Um grande abraço e